Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da história da nossa universidade. E hoje vamos conhecer um pouco mais o nosso coordenador e professor do curso de licenciatura em História da Unimes Virtual, o professor mestre Maurício Nunes Lobo, que está doutorando em História Social pela USP, é mestre em História pela Unicamp e graduado em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. E hoje no programa falaremos sobre sua carreira, infância, filhos, história e principalmente do evento que está acontecendo aqui na Unimes, na biblioteca da Unimes, o Café, Cultura, História e Arte e Produção Musical. É isso mesmo, professor? Falei correto o nome do curso? O nome do evento? Obrigada, professor, por estar aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço, boa tarde a todos, eu agradeço o convite da Gabriele, do Estênio, para a gente estar aqui, poder falar um pouquinho do curso, um pouquinho do evento que está acontecendo essa semana, que é uma primeira possibilidade da gente estar fazendo uma atividade interdisciplinar, né, nos cursos de História, de Artes e de Música, o Café e Cultura, História, Arte e Produção Musical, né? Então a gente está fazendo, já tivemos a abertura no dia 9, na segunda-feira, fizemos um pouquinho da contextualização histórica desse processo, as obras de arte estão lá e também estão disponíveis no site, a gente pode ver lá no na nossa página do evento, e na sexta-feira, não percam, vai ter a apresentação da produção musical às 19 horas, também transmitida pela Rádio Unimes, né? Vale a pena a gente ver. É isso aí, pessoal, não percam. Bom, então vamos começar a nossa entrevista. E a gente sempre inicia falando um pouquinho sobre a infância do nosso convidado. Queria saber, você é de Santos, você é de São Paulo, de onde você vem, Maurício? É difícil a gente falar da gente, mas eu sou de Santos, né? Sou nascido em Santos, a casa praticamente que eu nasci, a minha mãe ainda mora lá, né, na casa. Que bairro que é? Ela é Vila São Jorge, na zona noroeste, né? Próximo lá quem conhece, do Neves Prado Monteiro. Sim, eu estudei Irmãs, lá. Cidades Irmãs, lá, que é a escola que fica entre os dois municípios, né? Metade em São Vicente, metade em Santos. Eu também estudei lá há muitos anos, né? Praticamente a vida toda, né? Desde da primeira série até o terceiro ano do ensino médio, né? E então foi gostoso, né? Acho que hoje está tudo muito mais urbanizado, sim, né? Sim. E Santos é uma cidade muito urbanizada, né? Mas naquele momento você tinha uma outra, jogar bola na rua, né? Árvore, tinha muita árvore, né? Pé de fruta, né? Casa, isso é uma coisa gostosa, né? E seus pais, eles trabalham em quê? Então, a minha mãe está aposentada, às vezes ela foi funcionária pública, secretária de escola do estado de São Paulo, muito tempo, né? E meu pai já está falecido, né? Mas ele tinha uma banca de jornal também aqui em Santos, aqui no Canal 1, aqui na Pinheiro Machado. E você tem irmãos? Eu não tenho irmãos, né? Filho único? Olha, o primeiro que vem aqui que é filho único. É difícil, né? Mas eu fui criado com uma prima que foi criada comigo, né? Que veio né? Desde pequena, né? E veio morar aqui, porque a família era de longe, e ela também trabalha com educação, né? E foi criado como irmão mesmo. Sim, sim. E você sabe como é que seus pais se conheceram? Foi no bairro? Foi aonde? Foi próximo ali, né? História comprida, né? Aí não sobra tempo da gente falar da nossa entrevista, mas eles se conheceram. Meu pai trabalhou de garçom, né? Teve um período que ele trabalhou de garçom, e a minha mãe teve um
um bar, na verdade, que era da minha avó, que tinha, funcionava ali próximo, na verdade não era Vila São Jorge, era na Areia Branca. Ah, sim, então, sim. Também é próximo, bem próximo também. ali da região, então ele ficava ali, era próximo ali onde o pessoal conhece, onde é o cemitério da Areia Branca, Sim, ali, sim. bem próximo ali do cemitério, ali na esquina, e eles... meu pai acabou vindo, ele trabalhava de garçom e o bar precisava de um garçom de bico aqui, e ele acabou vindo trabalhar no bar e conhece aquela coisa, né? E aí vai conhecendo, vai conversando. E aí deu certo, e aí deu Maurício. certo. Maurício, qual foi o seu primeiro emprego? Já foi na área de educação ou você já fez alguns bicos em outras áreas? Já fiz alguns bicos, né? Mas os empregos foram voltados para alguma coisa com relação à educação, né? Mas pegou um período assim recém-formado, que você não tinha muita coisa. Sim. E até fui curioso, através de uma amiga que trabalhava em São Paulo no Instituto de Pesquisa. E como entrevistadora mesmo, de rua, que fazia pesquisas mesmo, dessas de mercado, né? E aí eu trabalhei um período curto, mas de uma pesquisa ali de mercado, aí fizemos algumas entrevistas, até engraçado, curioso. A gente chegou até a pegar assinantes da revista Playboy. Caramba, trabalharam bastante, né? E como é que foi a escolha para a educação na área da história? Como é que aconteceu isso? Como é que Então, a vida foi te encaminhando, né? A vida foi encaminhando. Sempre gostei de história, gostei dos estudos de história, mas realmente o meu curso de graduação ele foi na área de ciências sociais, né? Que envolve a sociologia, antropologia, ciência política. Eu fiz na Unesp de Araraquara, né? Você Então mudou pra lá na época? mudei muito, foi, né? Outra coisa, né? O interior do estado, Araraquara está quase no centro do estado, né? Tenho muita saudade. Morei muitos anos, praticamente 10 anos em Você Araraquara. saiu do ensino médio e já foi direto? Foi praticamente direto. Teve um ano que eu ainda demorei, mas foi praticamente direto. E aí fui fazer o curso, ele abre, acho que, para você refletir sobre a sociedade, sobre as coisas. Acho que é uma coisa que, não sei, eu sentia isso, tinha um grupo de amigos, também tem uma influência, tem a coisa da família, que a gente também tem uma relação com essa coisa social, né? Então, aí fui para essa área. E na faculdade, eu me aproximei de alguns professores, que a gente também tinha aulas de história, e eu me aproximei do professor e acabei tendo uma iniciação científica na área de história, mesmo fazendo curso em ciências sociais. Sim. Então, eu tive bolsa, né, de fomento e tal, na área de história. E daí fui fazendo a pesquisa, fui para a área de história e tal, e depois, quando fui desenvolver terminei a faculdade, né, e quando fui desenvolver uma área de pesquisa, fui para a área de história, né. E você falou que você terminou a faculdade, como é que foi depois de formado? Porque depois de formado, né, chega o mercado de trabalho. Como é que foi para você? Você voltou aqui para Santos, você ficou lá? Eu voltei um período, foi esse período que eu trabalhei no Instituto de Pesquisa, né? A gente de história gosta de falar das coisas temporais, né? Então eu peguei um período final assim ainda uma crise, né, do período do final do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, entre o primeiro e o segundo mandato, que foi uma coisa o pessoal não lembra, foi a coisa do Brasil, que era a bola da vez, foi a Rússia no final do ano de 98, quando foi no começo de 99, que é o que eu estava no mercado mesmo para arrumar emprego, estava vivendo um momento de crise, então estava difícil realmente arrumar emprego e tal. Até peguei algumas aulas, mas era muito esporádico, né, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com esse emprego da pesquisa, né? E aí demorou um pouquinho para a gente se estabelecer, mas acho que é normal, né? Sim. E como é que foi o primeiro dia de aula? Primeira vez que você ficou na frente dos alunos e mandou ver? Qual foi o medo? Foi a sensação? Qual foi a sensação? Fica nervoso, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas você tem uma voz, parece que você não fica alterado. Porque realmente, eu já me ouvindo, né? Porque a gente gravou tantas aulas aqui, você parece que não tem alteração do padrão de voz. Realmente, eu falei, poxa, é verdade. Mas você fica nervoso, fica muito nervoso. Imagina no primeiro dia, né? Sim. Então, no primeiro dia, você tá... Já foi para uma sala de qual série? Puxa, agora eu não me lembro. Mas eu acho que foi no ensino médio agora. Foi numa sala de ensino médio que eu já peguei. Então você tem aquele nervoso, né, inicial, sim. aquela... Mas eu acho que ele vai passando quando você vai desenvolvendo, né? A gente vai desenvolvendo um pouco das aulas. Eu acho que vai passando. Quando você vai conhecendo, é normal, né? No ambiente que você vai conhecendo mais as pessoas, né?
Eu acho que até os professores, né, com muita experiência, o primeiro dia de aula é aquele impacto, porque ninguém conhece ninguém, né? Uhum. Então... E aqui no Unimes, como é que você veio parar aqui? Conta pra gente. Puxa, então, como a situação realmente não foi muito fácil nesse período de 99, eu cheguei a retornar para o interior. Uhum. E eu voltei para Araraquara e voltei aí, trabalhei lá, lecionei mais lá mesmo, comecei a lecionar lá. E aí houve um convite, na verdade, que a Unimes estava fazendo educação à distância. Foi, então eu vim para trabalhar, voltei mesmo para Santos para trabalhar na Unimes e para trabalhar no EAD. Isso já foi em 2005, né? Então aí veio esse convite, a universidade estava começando os cursos, ainda estava solicitando as suas autorizações para funcionamento, e aí tinha alguns cursos, e aí me solicitaram, eu vim para uma reunião, uma conversa, e vim escrever aí uma disciplina para o curso de pedagogia. E como é que foi? Afinal, a gente estava até comentando, né, nos bastidores, já está aqui, vai fazer 11 anos agora, né? 2005. E como é que foi iniciar o ensino à distância? Houve um certo preconceito, ou até mesmo assim, meu Deus, será que isso vai dar certo? Como montar? Como construir, né? Porque você iniciou do zero. Né? Nós iniciamos do zero. Eu, a professora Elizabeth Tavares, que é a nossa coordenadora geral, também estamos assim, praticamente desde esse início mesmo desse processo. Eu, naquele momento, não conhecia nada sobre EAD, então a gente vai se informar. Pesquisar, ela né? tinha algumas informações de alguns cursos que já existiam, né, em outras regiões, e foi se consolidando. Acho que a gente foi buscando informações, foi vendo, né, tudo, respeitando toda a legislação. É que ainda tem o MEC ali, de olho, né? E fomos construindo. Então, os cursos iniciais, que é o curso de pedagogia e administração, né, que vão estar iniciando na verdade, vão estar começando a produção, a construção do modelo que foi da universidade, ainda em 2005. Aí a universidade recebe a comissão do MEC ainda nesse ano, e aí quando, no começo de 2006, se não me engano é fevereiro de 2006, vai ter autorização para o EAD da Unimes, porque cada universidade, mesmo a universidade já tendo autorização para funcionamento, como é uma modalidade diferente o EAD, ela tem que ter a autorização do Ministério, né? Então a Unimes fez a autorização, e a nossa autorização é desde 2006. E aí foi montar, né? Vamos montar esses cursos. Aí veio outros cursos, né? E vai vindo toda essa sequência, né? E hoje em dia, você vê como era antigamente e vê hoje, você vê a evolução do ensino à Mudou distância? muita coisa. Primeiro, assim, se a gente for pensar até a equipe, né? Era uma equipe reduzida inicialmente, eram poucos cursos. Você tinha, na verdade, professores porque a universidade tinha esses cursos presencialmente, então os professores vieram trabalhar no EAD presencialmente, mas não tinha uma permanência no EAD, até porque a gente não tinha a nossa autorização de 2006, e no meio só de 2006 que a gente vai ter aluno. E os outros cursos só em 2007. Né? Então ainda tem, né, todo um tempo aí que a gente vai ter de planejamento, de organização, né, e tal. E isso vai, né, fazer com que a gente perceba uma mudança muito grande, né? Tinha, né, como a gente falou, outro ambiente, outra plataforma, né, que a gente trabalhava virtual, né? Só em 2007 que a gente passou a trabalhar com o Moodle. Então todo um sistema, a gente até brincou, falou que a gente precisa escrever sobre essa história, né? Sim, então com essa certeza. história são muitos anos, né? E a gente escrever sobre essa história. Stênio também estava desde esse momento para a gente pegar, acho que toda a gravação de aula, como era uma coisa complexa, na verdade, para você ter uma estrutura de gravação, eram muitos cursos simultaneamente, então tinha que ter um encaixe para tudo ser gravado, roteiros, enfim, todo o processo. Tinha toda a produção de material que eram as aulas texto, que já estavam elaboradas e que vinham, né? E que depois eu acabei ficando à frente, recebendo um pouco desse material que vinha de vários cursos, né? E eu fiquei recebendo isso por um período aí de uns 2 anos. E hoje em dia, você prefere dar aula virtual ou presencial? Olha, ou não tem preferência? Eu acho que as duas formas são muito legais. Elas te trazem benefícios, e eu acho que vale a pena as duas coisas. Hoje, se eu não trabalhasse no EAD,
eu ficaria me sentindo que está faltando alguma coisa para mim. Eu acho que o EAD te traz uma organização, você sabe que, né, porque o presencial você vai para a aula, claro que você planeja, prepara a aula, tem uma preparação, né, mas você tem algum tipo de improvisação e que tem alguma mudança, alguma coisa que é comum. No EAD você tem que ter uma organização, tem um mundo de pessoas, né, que estão do outro lado, você não pode fazer uma mudança de repente, porque é muito mais complexo você fazer um aviso geral para todo mundo. Então você tem que ter uma organização, tem que cumprir o calendário, né? Nossos alunos ficam bravos que a gente não deixa os outros acho que vocês, né? Que mas são muitos alunos e a gente precisa ter uma coisa do calendário, cumprir as datas e fazer isso de uma maneira organizada, né? E eu gosto muito desse modelo. O EAD te permite isso, você coloca vídeo, coloca link para texto, coloca alguma série de coisas que você pode dinamizar isso na aula, né, que às vezes no presencial você não tem como fazer isso. E o presencial tem essa área de improviso, essa coisa que você pode fazer também na sala de aula. Então os dois são bem legais. Vamos falar um pouquinho do Moodle agora. O que o Moodle pode oferecer? Você disse que ele tem links, ele oferece vídeos. Agora, há pouco tempo foi feita uma sala de café, não é isso? Como é que seria? É sala do café ou estou falando bobagem? Eu não estou responsável pela organização da sala. Eu acho que é café pedagógico. Ela está dando uma série de informações sobre eventos e outras atividades que existem dos cursos, né? E falar um pouco dos cursos, comungarem um pouco, porque como as salas são separadas e cada curso conversando só entre si, é uma maneira da gente estar interligando, como o nosso evento também, né? Que eu acho que é uma maneira da gente interligar e fazer uma interação entre as áreas, né? E então ela vai funcionar um pouco isso. O Moodle, a gente também vai aprendendo, né? A gente já sabe muitos dos recursos, mas a gente vai também aprendendo. Há muitas possibilidades, além do que a gente usa das ferramentas de fóruns, de chats, dos questionários, dos quiz, de todas as formas que a gente usa, tem uma série de possibilidades que a gente vai aprendendo. A gente vai talvez até ter umas surpresas aí para os próximos semestres. Inclusive vocês estiveram na Multi-Moodle, é isso? No Moodle Multi. Como é que foi isso? Moodle Multi? No Moodle Multi. Então, ele é um evento, né, que é anual e congrega, na verdade, as pessoas que trabalham, que estudam, que usam o Moodle no Brasil, no caso, né? Há uma comunidade Moodle Brasil, que tem online, que é uma comunidade para sanar dúvidas de tudo, para informações sobre trabalhos e atividades, sanar dúvidas, porque a gente também tem dúvidas, né, sobre funcionamento, sobre ferramentas, sobre como funcionam as coisas, e ela te traz também as novas versões, a questão de como trabalhar, porque as versões também, o interessante do Moodle é que, como muita gente utiliza, ele também é utilizado para sanar um pouco dos problemas que uma versão anterior poderia ter. E então isso acaba, né, tendo um debate do que está acontecendo, né? E estava, inclusive, o criador do Moodle, né, que é da Austrália, enfim, e que estava ali, que é uma coisa até, né, como o mundo todo utiliza desse ambiente, dessa plataforma. Isso foi uma tese de doutorado dele, né? Isso. Foi um trabalho dele, de tese de doutorado, e o legal é que ele abriu, né, como Open Source, então isso criou, né, essa possibilidade de que várias pessoas pudessem utilizar e que tenha comunidades no mundo inteiro, né? O Brasil é o terceiro maior usuário de Moodle no mundo, né? Olha só que legal, né? Olha que ferramenta ele fez, quantas pessoas foram beneficiadas pela ideia dele, foi muito legal. E você acha que o ensino à distância vem crescendo cada vez mais no Brasil e vai crescer mais? Acredito que sim. Porque no início tinha um certo preconceito, assim, né? Eu acho que... havia uma série de preconceitos, realmente, né? Eu acredito que ainda há, né? Preconceito sempre há, mas eu entendo que foram sanados, houveram algumas pesquisas, inclusive as próprias maneiras e formas de avaliação que os cursos fazem, né? Às vezes, eu acho que às vezes até o aluno do EAD, por toda a forma de certa maneira, de conhecimento, ter que passar pela leitura, que é diferente às vezes do curso presencial, que é um pouco de assistir, né? Ele tem que, às vezes ele estuda mais, às vezes até do que um aluno do presencial, que está mais esperando ouvir alguma coisa, né? Então,
Eu acho que... E o crescimento é muito grande. A gente vê que isso está vindo também para a educação básica, né? A questão do EAD. E no ensino superior ele é uma realidade muito forte, né? Eu acho que veio para ficar mesmo. Né? Então o educador hoje em dia, além de, né, saber a sua matéria, ele vai ter que saber um pouco dessa ferramenta nova que é o EAD. Eu acho que já tem muitas escolas, muitos professores que já estão trabalhando, né? Mesmo que não sejam diretamente com ambientes prontos, como é um ambiente Moodle, estão trabalhando com blogs. Sim. Então ele já tem uma forma de blog, trabalha com Facebook, trabalha com Google Docs, né? Que você pode ter um ambiente compartilhado de atividade, fazer um texto compartilhado de vídeos. Outro dia ela veio minha filha editando vídeo, né? Com pouca idade. Quantos anos ela tem? Ele 13. 13 anos, olha só. Tô ficando velha, lembra da sua filha pequenininha. E conta pra gente, a sua esposa, agora vamos entrar para a área da família. Sua esposa, você conhecia aqui na Unimes, não é? Conheci. A minha esposa Ana Calaça, a gente também já esteve aqui. Já esteve aqui no Prata da Casa, é professora do curso de Artes e de Pedagogia. E nós nos conhecemos aqui na Unimes também, foi isso mesmo, nesse período do começo, aqui entre o EAD, também no presencial, que eu também já atuava lá, e ela também. E nós nos conhecemos por aqui também. E vocês têm dois filhos, né? 2 filhos, o menino e a menina. Isso. E eles direcionam algum caminho aí para educação ou não? Ela tem bastante tiro para arte mesmo, né? Ele ainda é pequenininho, já tem 5 anos. Ah, ainda. Muito pequenininho ainda. Outro tipo de arte, né? Vamos falar um pouquinho do curso de História. Como é que você foi convidado para coordenar o curso de História aqui na Unimes? Então, nesse momento, a gente iniciou em 2006, né, os cursos de Pedagogia e Administração, e várias licenciaturas começaram a ser montadas naquele período de 2006. E elas se iniciaram em 2007. Naquele momento, eu acabei não aceitando diretamente a coordenação, porque eu também estava como designer, que é preparando um pouco, recebendo esses materiais. Né? Eu estava um pouco nesse primeiro momento trabalhando internamente, né, na Unimes daqui. Né? Então teve um período... Mas eu lá no presencial já atuava no curso de História, que também iniciou naquele mesmo momento. Né? Você iniciou aqui na Unimes no ensino à distância e foi convidado também para dar aula presencial. Isso. Né? Então eu comecei a trabalhar lá, trabalhava aqui, né, também, principalmente naqueles anos, 2007, 2008, até 2009, principalmente no curso de Pedagogia. E aí depois é que eu fui vindo para o curso de História, até que veio... um convite, né, que havia uma saída de uma coordenadora, que era anterior, e aí veio o convite para atuar nos cursos de História. Acho que eu estou desde 2010, se eu não me engano. E como é que é o curso de História aqui da Unimes? O curso de História é uma licenciatura em 3 anos, realizada em 3 anos. Né? Ela tem um objetivo de dar uma formação para o aluno crítica, né, para ele pensar a sociedade, né, para a gente entender essa história não como um passado perdido lá no tempo, mas a entender esse passado para a gente tentar refletir um pouco sobre o presente e, da medida do possível, projetar algum futuro né, na nossa sociedade. Então, ele é um curso que vai abordar as várias questões com relação à história da antiguidade até os tempos atuais, né? Envolvendo também os vários espaços da história da Europa, que é um foco principal, mas no Brasil também, né? E não vai fugir das questões que são importantes, né? Desses tempos atuais, das questões das questões de etnicidade, né, um pouco da história da África. A gente vai abordar um pouquinho da museologia, vamos falar um pouquinho de arqueologia também, que a gente tem um pouco também no curso. É porque a história mudou muito, pelo menos desde a minha época. Minha época eu aprendia que o Cabral ia lá, foi perdido, né, e achou aqui o Brasil. Hoje em dia tem a história da África, a história, né, mudou bastante, não mudou? Então, esse enfoque, que na verdade como a gente olha para esse passado, né? Tem um historiador que fala, o passado ele é uma coisa fixa, tá? Agora, como nós nos movemos sobre o passado, como nós olhamos para o passado, isso modifica o tempo todo, porque esse olhar é um olhar do presente. Nós vamos olhar para o passado e vamos olhar através de questões que o presente vão demandar. Então, hoje você vê, por exemplo, muitas pesquisas sobre a antiguidade. A gente tem pouco no Brasil, né? Porque não é um local, né? Mas muito da antiguidade, claro, Grécia, Roma e tal.
que vai mudando um pouco do tipo de pesquisa. Da mesma forma sobre o Brasil, assim, a questão dos movimentos sociais, como eles começam a ter uma importância grande no país, você passa a olhar também o passado buscando esses movimentos sociais. Então você foge dessa ideia só dos grandes agentes do Estado, né, dos grandes reis, príncipes, imperadores, para tentar ver quem eram esses outros agentes dos movimentos sociais que estavam atuando. Como o movimento social tem importância no presente, aí nós vamos pensar, não, mas como é que ele funcionava no passado, né? E é isso um pouco que eu acho que vai se alterando. Da mesma forma, o movimento das mulheres, a participação das mulheres na história, também tem uma força na pesquisa atual muito grande, como eu falei da questão étnica, né, que é uma questão premente para o Brasil, eu acho que importante e não pode se perder, né, pela importância que tem na sociedade brasileira. E que mais? E eu acho que isso vai alterando, né, essa forma da gente perceber a história, que não é uma coisa que era aquela decoração, né? Sim, né? sim. Que era uma coisa verdade, chata, né? Verdade. Isso, né? E hoje em dia a gente estava até comentando, né, nos bastidores, que no Facebook vai estudar história. É o curso mais procurado no Facebook. E fala pra gente, como é que é o mercado de trabalho para aquela pessoa que acabou de fazer a licenciatura de História? Como é que então, para o nosso mercado, no nosso caso, o nosso curso, ele tem um enfoque na licenciatura. Então, preferencialmente, o nosso egresso é formado para ser professor na área de História. Mas ele pode atuar em outras áreas, em museus, em arquivos, né, em outras instituições ligadas, né, aonde tem pesquisa, né? Você tem até historiadores trabalhando na Rede Globo e outras coisas, né? Você tem uma área que ela é bem ampla dentro desse aspecto da pesquisa, né, da história. Mas preferencialmente a área docente, né? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho do seu mestrado. Qual foi a tese do seu mestrado? Então, eu como gosto sou também apaixonado pela fotografia, eu tentei unir o útil ao agradável, né? Então inclusive um dos seus hobbies é a fotografia, né? E aí como eu tinha voltado, queria fazer uma pesquisa sobre Santos, né? O meu mestrado, na verdade, ele é em História Social, mas é feito pela Unicamp, né? Na Unicampinas. Mas eu queria falar sobre Santos, né? Aquela coisa das origens, você sempre tem um negócio com falar com os pessoas da cidade. E eu quis aliar um pouco. E eu fui atrás um pouco de uma fonte, né? A cidade de Santos, ela tem uma grande número de pesquisas, você tem uma grande quantidade de história e tal, né? Até tem um pesquisador que fala que Santos é a cidade de muro baixo. Todo mundo vem, entra, você entra, é fácil, né? Diferente, tem algumas cidades do interior que também é difícil, cidade de muro alto, né? Você não consegue geralmente documento. E Santos não, em Santos é mais fácil, você consegue, depende da época que você vai pesquisar, tem muito documento. Mas também tem muito trabalho sobre essas épocas, né? Mas se encontra um mundo de fotografias, né? Principalmente é uma instituição que tem aqui, que é a Fundação Arquivo e Memória de Santos, que tem uma grande quantidade de imagens, e essas imagens acabavam só ilustrando os trabalhos, não havia nenhuma pesquisa efetivamente sobre as fotografias, né? E eu comecei a pesquisar, encontrei... Foto. E aí eu comecei a pesquisar, né? Então aí você vai fazendo recortes, né? Havia primeiro um recorte da cidade, que era o final do século XIX e começo do século XX, que é a cidade que se remodela, que se transforma, o que acontece com Santos, acontece com São Paulo, o Rio, e várias cidades no interior também vão passar por esse processo. E eu também estava querendo fazer um pouco desse olhar. E a fotografia te mostrava isso, essa cidade que ia se modificando e ia se desaparecendo, uma cidade colonial mais antiga, e aparecendo uma cidade moderna, mais com as praças arborizadas, que era um tipo de cidade-jardim, que era aquele modelo de urbanização, né, de urbanismo, na verdade, para a época. E aí, puxa, mas é muita fotografia, não dá para falar sobre isso. E aí a gente vai fazendo recorte, isso é parte da pesquisa, né? Aí você vai fazendo recortes, até eu encontrar a figura de um fotógrafo que era pouco conhecido, ninguém conhecia, que se chamava José Marques Pereira. Aí fui atrás da história dele, ele era um imigrante português, também achei, a gente vai atrás das pesquisas. É uma coisa legal do processo de pesquisa, né? Fui atrás lá no Memorial do Imigrante, para achar a carta do navio que ele chegou, né? E aí a gente vai encontrando um pouco, sabendo que detetive, né? Vai um pouquinho desse detetive. E aí vai encontrando um pouco
desse percurso. Depois ele vai ser, também há uma febre de postais nesse começo do século, né, de emissão de postais, que vai mostrar essa cidade modificada, e ele é editor de postais. E ele colocava o nome, né, da edição dele, que era o próprio nome dele. Então isso resolvia para mim, ó, é a fotografia dele, eu já sei que é dele, e já sei que é mais ou menos de uma época, da cidade. Sim. E aí eu fui construindo no inventário de imagens que eu encontrei, naquele momento, um olhar sobre a cidade. Então aí a minha tese era essa, né, sobre um olhar sobre Santos, a partir da visão de um fotógrafo daquela época, né, que vai construir um pouco de aspectos da cidade, e aí me surpreendeu porque não era só a cidade que a gente está acostumado, que é a cidade urbana que modificou lá. Não, ele fez uma série de imagens de arredores, de locais pouco pouco circulação, de pescadores, de uma coisa pouco conhecida, né, do universo. Então, e que transformou também em postais. Então isso também foi uma coisa curiosa, né, de descobrir. Interessante, acabou pegando a visão dele, né, pra cá. Interessante. E o seu doutorado? Então, o doutorado, eu estou tentando ampliar essa relação, né, de imagens, porque eu gosto do trabalho com a fotografia, né, e para umas imagens da praia e da mudança, como esse inventário, esse imaginário da praia, ele vai sendo construído para a cidade, né, porque a gente, hoje para nós é uma coisa tão dada, né, que a Santos, a cidade litoral, é uma cidade de praia. Mas ele é construído também mais ou menos nesse período, um pouquinho depois ali, porque até aquele momento era uma cidade do porto, né? Era que ainda é importância, mas era o porto. A atividade era portuária. E era só portuária. E isso era o que chamava que chamava até um público externo para a cidade, seja para trabalho, né, seja para movimentação de negócios, né, para algum tipo de coisa. Então, a ideia de turismo e do uso da praia, ele vai ser uma construção, e a imagem da praia também vai sendo construída. Então, nós estamos tentando ver como é que é essa construção da imagem da praia, através das imagens também, e como vai sendo construída uma nova imagem para a cidade. Porque antigamente o pessoal nem ia para a praia, né? Exatamente. Você tinha que ser branco, né? Você não tinha que ficar sendo bronzeado, era, né? tudo de roupa, né? Você tem algumas imagens assim, bem da primeira década do século XX, assim, você tem imagens desse tipo, né, de pessoas de roupa, né, longa, enfim, e aí vai tendo uma alteração, né. Então, mas ainda está no começo ainda desse trabalho. Muito legal mesmo. Bom, vamos falar então um pouquinho agora do café, né, que é o nosso tema do evento que está acontecendo aqui na biblioteca da Unimes. Fala um pouquinho pra gente o café, já que a gente está falando, né, de Santos, do Porto. Aqui o que influenciou o café no Brasil? O café para o Brasil, ele é fundamental, ele é importante, ele é um dos momentos econômicos mais importantes para o Brasil, e que vai dar um impulso depois para todo o processo de industrialização, é uma economia cafeeira. Ela vai ter maior força no estado de São Paulo, então você vai ter ela à base no século XIX, e vem de uma plantação principalmente no Rio de Janeiro, aquele chamado Vale do Paraíba Carioca, migra para o Vale do Paraíba Paulista e aquela zona da mata de Minas Gerais, que é aquela interligação da divisa dos 3 estados ali. E dali fica um bom tempo, praticamente a primeira metade do século XIX é aquela região que tem uma força, várias cidades erguem, enfim. Mas a produção de café tinha um problema, que era porque tinha que ser exportado, e o canal de exportação ali era o Porto do Rio de Janeiro, havia uma dificuldade de fazer isso e tal. E o Santos vai entrar no jogo, vamos dizer assim, e no caso o próprio estado de São Paulo, porque a maioria da produção de café vai vir para o oeste paulista, vai encontrar a famosa, que os italianos falavam, terra rossa, né, que era a terra vermelha, né, a gente acha que é roxa, mas é a terra vermelha, que é a terra mais fértil para o café, que dava maior produtividade, e vai se expandir para toda essa área do oeste. E essa área do oeste precisava escoar essa produção. E o escoamento vai ser por Santos, né? Vai ser por Santos. Vai ser, a base da economia vai ser aí ferrovias, né? Todo o processo das ferrovias, aí já na segunda metade do século XIX, o processo das ferrovias, que vão sanar o problema do Planalto para Santos, e depois vai se espalhar uma malha ferroviária por todo o estado, né, e que vai surgir muitas cidades, vai crescer muito do estado, da economia,
e vai gerar uma cultura, que é um pouco do que a gente está falando no nosso evento aí, né? Sim. Que, interligando as áreas de música e de artes, né? Então vai se gerar uma cultura que vem, no primeiro momento, europeia, né? Ela vem importada, porque esses barões, aqueles que vão se transformar em barões do café, vão trazer um pouco viajavam, né? E aí eles traziam um pouco dessa cultura europeia para dentro do Brasil, iam para suas fazendas, enfim, tinha um modelo de cultura. Com o remodelar das cidades, né, das arquiteturas, você vai ter os teatros, recitais, Café trouxe as um grande apresentações. desenvolvimento no Brasil, você vai né? tendo esse Indústrias, ferrovias. ele vai ter, a base dele é sofrida no sentido de que o trabalho é o trabalho escravo, né, que vai sustentar grande parte desse período, né, da economia do café. E depois com o trabalho livre da imigração, que também é uma opção do Brasil, né, de fazer um processo de um branqueamento, de ter uma ideia de uma população europeia que vai vir para o país, ela vai se consolidar uma nova cultura, vai se mesclar uma cultura desses imigrantes que também estão chegando, não só italianos, que a gente fala muito, né, mas portugueses, espanhóis, né? Santos tem uma população de portugueses e espanhóis muito grande, né, e outras cidades, né, sírios, até vem a imigração japonesa, que é já do século XX mesmo, né, que é forte também. Bom, então convide as pessoas que estão nos ouvindo para participar, né, do evento que está acontecendo até o dia 20, é isso? Isso, até o dia 20 ele está acontecendo aqui na biblioteca da FEFES, Nimes, vale a pena, a exposição está muito bonita, está muito legal mesmo. E as obras de arte, elas também estão disponibilizadas no site do evento, né, no link do evento. E nós vamos ter também no dia 13 agora, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui pela rádio, né, a parte de produção musical, que vai ser, né, a professora Maria Gabriela, né, coordenadora do curso de música, vai estar desenvolvendo com professores, alunos, tutores, uma atividade musical. Vale a pena, né, vai ser transmitida ao vivo. Quem puder vir, vai ser aqui na biblioteca às 19 horas. Quem não puder, por favor, acompanhe aí no link da rádio, que vai valer a pena. Sim, com certeza. E uma dúvida que todos os alunos estão querendo saber: esse evento vai valer como curso de extensão? Ou eles vão poder estar, né, fazendo seu relatório? Pode valer com curso de extensão, que eu conversei com a Gabriela, acho que eram duas horas valia 2 horas de extensão pela segunda-feira e pela sexta-feira. Para quem não sabe que o ensino à distância ele tem curso de extensão, né? Explica um pouquinho para quem não conhece, né, o ensino à distância, que nós complemento, né? Nós temos, na verdade, nas licenciaturas, como parte também da necessidade e da obrigatoriedade que o MEC designa, as atividades que a gente tem que cumprir, atividades complementares, né? Que essa coisa das horas que a gente falou, ela vai com atividades complementares, que é para que os professores tenham uma amplitude cultural. E então, né, isso é uma denominação do próprio MEC, e essas atividades culturais que a gente indica para os alunos, elas valem horas, no caso, numa sala específica para nós, né? E agora dessa atividade, ela também vai estar valendo essas horas, né? E a Unimes também tem atividades de extensão, né? Do EAD também a gente está tendo, essa é a primeira experiência ao vivo, né? Mas a gente tem algumas atividades de extensão e cursos de extensão, né? Que já aconteceram algumas edições e vão acontecer também algumas novas. Aí vai ter uns cursos novos, a gente está sabendo. Que legal. Bom, então o aluno, a pessoa que estiver ouvindo a gente, o aluno não, uma pessoa que queira cursar o curso de licenciatura em História, o que ele pode esperar do curso, o que ele pode esperar da universidade? Olha, ele pode esperar da universidade, acho que um curso que vai dar uma visão crítica, os professores são comprometidos, tem uma vontade mesmo de falar de história, porque geralmente quando a gente vê alguém que veio se aproximar de história, é porque gosta de história, a gente sempre tem alguém que fala, não, esse é o meu sonho, eu queria fazer história. Então é assim, os professores você vai encontrar um grupo que também quer falar de história, também gosta de história, e vai ter uma visão, acho que bem crítica com relação ao nosso mundo, né? Eu acho que é esse que é o papel, né? Não é o papel daquele momento de decorar, da memorização, simplesmente para vomitar aquela repetição, né? Mas é para que a gente possa fazer uma reflexão sobre como esse passado pode atingir o nosso presente, como ele deu no nosso presente, e o que ele pode
projetar, né? Então essa é a nossa busca aqui, né? E enfatizando as várias demandas, várias áreas, os vários espaços, né? E as várias questões atuais, como as questões étnicas, questões de gênero, né? Que são as questões importantes para a nossa época, né? Bom, Maurício, eu queria te agradecer a sua presença por estar aqui no nosso estúdio, conversar com a gente. E queria deixar o espaço para você mandar sua mensagem para quem esteja nos ouvindo. Eu que agradeço, Gabriele, Stênio, e a possibilidade, né, de estar vindo aqui falar um pouco para vocês da história do curso, da história da nossa história aqui dentro da universidade também. E aqui eu deixo uma mensagem para a gente. Venham fazer o curso de História, né? Venham curtir com a gente, né? Quem gosta de História, venham trabalhar um pouquinho com a gente também. Você vai encontrar um grupo que está a fim de trabalhar, participe das nossas atividades de extensão e venha, se não quiser História, venha participar de um outro curso conosco. Você vai encontrar uma equipe que com certeza é bem comprometida e quer fazer um bom trabalho. É isso aí, pessoal. Lembrando, gente, acessem e curtem a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui, além de fotos, bastidores, ou então mande o seu recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Stênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade